Olá, bem-vindos. Para o espinhoso tema do vídeo de hoje, eu recomendo antes de tudo você procurar a discografia de Mateus Aleluia. Mateus Aleluia, compositor e também cantor baiano que viveu um longo período em Angola. Escutem principalmente uma música dele, Homem, o animal que fala. O tema de hoje é a propósito da controvérsia que ressurgiu com o lançamento de um documentário nos Estados Unidos, agora no dia 3 de janeiro, Decodificando Watson. James Watson é aquele cientista ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia, junto com outros dois colaboradores, James Crick e outro, em 1962, pela descrição da dupla hélice da estrutura do DNA. E essa descoberta, evidentemente, foi um passo bastante significativo nas pesquisas de genética, geologia, etc., dando origem a uma série de avanços de conhecimento sobre a origem da vida. Eu estava vindo da Alemanha para Salvador, para o Brasil, para Salvador, de Frankfurt. Estava no aeroporto de Frankfurt, dia 16 de outubro de 2007, quando passei em frente a um quiosque, a uma banca de jornais e revistas, e vi a capa do jornal The Independent, jornal britânico, exatamente 16 de outubro, a capa preta, com letras garrafais, uma manchete e a foto de James Watson, com a manchete que negros ou africans são menos inteligentes do que brancos. Bom, essa capa tratava-se do resultado de uma entrevista feita por um repórter do The Independent com James Watson, na medida em que ele estava indo lançar um livro dele em Londres, por aqueles dias. Esse livro, segundo relata a matéria, eu até comprei esse jornal, trouxe ele, vim lendo no avião, e a partir de então, nas minhas aulas de pós-graduação, de vez em quando eu provoco os meus alunos apresentando essas ideias desde 2007 de James Watson. Ele dizia ao repórter que anos de pesquisas dele sobre a estrutura do DNA, estudos sobre genoma humano, estudos genéticos no laboratório de estudos genéticos, coordenado por ele, James Watson, em Staten Island, em Nova York, um laboratório importantíssimo. Ele coordenava esse laboratório. Anos de estudos mostravam de que o quociente de inteligência dos negroides ele é inferior ao quociente de inteligência dos caucasianos. Ele disse que isso era uma constatação fruto desse estudo de décadas dele, e ele defendia que todo o investimento feito por essas políticas, principalmente nos últimos 50, 60 anos nos Estados Unidos e outros países, políticas de ação afirmativa, todo o dinheiro gasto com essas políticas de ação afirmativa resultavam em perda de dinheiro, na medida em que, por mais que se invista, os negros não conseguem atingir o mesmo patamar. Bom dia, pode ir dormir. O mesmo patamar, minha filha, o mesmo patamar dos caucasianos. Bom, a repercussão foi tão grande, a repercussão negativa foi tão grande, essa reportagem do The Independent, que o lançamento do livro, que estava previsto para aqueles dias em Londres, foi imediatamente suspenso, e a reação da suposta comunidade científica internacional fez com que o laboratório demitisse James Watson do cargo de coordenador do laboratório de pesquisas
genéticas. Ele foi banido do mundo científico, do mundo acadêmico, e enfim, o fato concreto é que agora, em 2009, novamente a polêmica retorna, porque a PBS, que é um canal público de televisão nos Estados Unidos, lança esse documentário Decodificando Watson. Eu li a reportagem do The New York Times, dia 1º de janeiro agora, dizendo basicamente que ele teria perdido durante as filmagens desse documentário uma grande oportunidade de se redimir daquelas declarações. O diretor do documentário e outros que atuam, que são entrevistados no documentário, afirmam que deu todas as oportunidades, mas James Watson, ele reafirma a sua certeza de que os negroides são menos inteligentes do que os caucasianos. Isso lembra muito, na verdade, é um retorno a uma velha discussão lançada no início dos anos 90 por Charles Murray, também num livro polêmico intitulado The Bell Curve, ou A Curva do Sino. E na Curva do Sino, Charles Murray, ele ia mais além. Além dos negros serem menos inteligentes, o QI dos negros ser inferior ao QI dos brancos, Charles Murray dizia que o QI dos asiáticos, basicamente isso que ele dizia, é superior ao QI mesmo dos caucasianos. Isso foi uma polêmica tremenda na década de 1990, quando The Bell Curve foi lançado. Veja você que eu não evito esse tipo de debate. Acho que nós, como pesquisadores, como cientistas, como acadêmicos, temos que apresentar, digamos assim, para o nosso público, que são os estudantes em formação, todas as ideias que estão aí, digamos, no mercado, competindo, os argumentos dessas ideias. Eu não li o livro de James Watson, mesmo porque o livro dele foi caçado, vamos dizer assim, O que eu leio são as entrevistas, e eu trago isso para a sala de aula para os meus alunos, porque me parece, digamos, plausível, mesmo que essas ideias sejam trazidas, ideias exóticas para os dias atuais. Esse exotismo, inclusive, se dá porque há um consenso na comunidade internacional, na comunidade científica internacional, de que não existem raças superiores e inferiores. Quer dizer, nós todos seríamos da mesma raça, chamada raça humana. Esse consenso não é um consenso antigo, pelo contrário, foram os estudos patrocinados por uma agência das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, da ONU, a Unesco. Foram esses estudos da Unesco, depois do trauma que foi o projeto nazista na Europa, a consciência, digamos assim, europeia resolveu patrocinar uma série de pesquisas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, contratando estudiosos de relações raciais para responder a pergunta se é possível mesmo a existência de classificações que consideram a determinada raça superior a outra. Então a Unesco investiu muitos recursos patrocinando essas pesquisas. Aqui no Brasil, vários estudiosos contratados pela Unesco, entre esse Florestan Fernandes, Roger Bastide, na Bahia aqui o Thales de Azevedo, enfim, em uma série de regiões a Unesco promoveu esses estudos logo depois da Segunda Guerra Mundial, e a partir de meados da década de 1950 é que se formou esse consenso. Quer dizer, é uma coisa nova, o consenso de que todos nós, brancos, negros, amarelos, pigmeus, todos nós compartilhamos, digamos assim, da mesma origem, portanto todos nós somos humanos
e não há classificações nem hierarquias entre as nossas diferenças, que são diferenças meramente adaptativas, são diferenças, digamos, epidérmicas, diferenças apenas físicas, fisionômicas, mas que todos nós, independente da cor da pele, do tipo de cabelo, do formato da boca e do nariz, ou mesmo da bunda, todos nós somos humanos, né? Então, mas este consenso, eu soube que está sendo questionado, não com a mesma repercussão, né, da sua afirmação. Quando eu estava, por exemplo, a convite da UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México, em 2003, esta UNAM me convidou para um grande evento, um grande seminário internacional que discutia justamente essas questões de relações raciais, de racismo e tal. Logo depois da minha palestra na UNAM, nós, os professores, fui convidado, nós saímos para almoçar e lá na mesa havia gente de vários países discutindo essa temática, né? Uma pesquisadora, não sei agora lembrar a origem dela, de onde ela era, ela dizia que de fato está sendo questionado esse consenso. Veja, em 2013 eu soube disso, de que não existem raças, não existem diferenças raciais entre brancos, negros, etc, etc. Ela disse, sim, há um setor da ciência que tem questionado esse tipo de consenso, só que esse setor não recebe a mesma publicidade, porque isto é politicamente incorreto afirmar isto. Eu, como negro, vamos dizer assim, pelo menos no contexto brasileiro, assim me sinto, né, de descendência africana, seria aquela pessoa menos interessada em debater James Watson, as ideias exóticas, vamos dizer assim, ultrapassadas, possivelmente ultrapassadas, de um ganhador do Prêmio Nobel. Mas exatamente porque a minha função acadêmica é debater as ideias, acho que as ideias devem ser expostas, os argumentos devem ser apresentados. James Watson está com 90 anos de idade, esse tipo de visão dele, por determinado setor da comunidade científica internacional, tem sido motivo de chacota. Ele tem sido tratado como um velho gagá. Mas é interessante que nesse Decodificando Watson, nesse documentário, o próprio James Watson diz o seguinte: olha, infelizmente foi isso que eu descobri, que foram esses resultados a que eu cheguei. Não é que eu defenda isso, mas e agora? O que vamos fazer com esses resultados? Veja, James Watson ele foi exilado nos últimos 10 anos, foi em 2007, 11 anos, ele foi exilado da comunidade científica. Conforme eu disse, ele perdeu o cargo dele. Na entrevista, na matéria do The New York Times, nós ficamos sabendo que ele chegou a ter que vender a moeda do Prêmio Nobel. Quer dizer, é um fato inédito isso. Quer dizer, exatamente, ele diz que por conta das dificuldades financeiras advindas desse seu banimento da comunidade científica, né, ele teve que se desfazer da moeda e vender a moeda do Prêmio Nobel a fim de pagar as contas. Então, eu não acho que no meio acadêmico ou no debate de ideias nós não possamos discutir tais ideias, ainda que sejam ideias consideradas conservadoras ou ideias, digamos assim, esdrúxulas, né? Possivelmente essas ideias assim são. James Watson esquece, digamos, do mundo antigo, quando, por exemplo, o continente africano criou grandes projetos civilizacionais, né, grande investimento na ciência, no conhecimento, etc. Você vê no mundo das artes, se nós lermos, por exemplo, o livro de Elikia M. Bokolo, África Negra, História e Civilizações, além de todo um referencial aqui mesmo no Brasil, Alberto da Costa e Silva, o ex-embaixador brasileiro, que viveu muito tempo no continente africano, publicou vasta obra sobre a África
pré-europeia, vamos dizer, né? Antes da colonização, antes da presença da Europa na África, no continente africano, você tem várias referências mostrando contribuições que nada ficam a dever às contribuições advindas das revoluções industriais, ou mesmo do período da era do iluminismo europeu. Então, possivelmente, essas ideias de James Watson devem ser contestadas, mas não devem ser de antemão rejeitado o debate sobre elas, né? Quer dizer, há um problema exatamente advindo dessas declarações dele, que é um problema que os linguistas, né, aqueles que estudam a linguagem, já denotaram. O problema do homem é exatamente que ele é o animal que fala, como diz a música, a música de Mateus Aleluia, que eu recomendei a você. Quer dizer, o fato de nós termos esse instrumento que é a linguagem, isso resulta numa série de desentendimentos, não é verdade? Quer dizer, nenhum animal, por exemplo, ele faz guerra contra a sua espécie. O homem é o único animal que faz guerra contra si próprio, né? E antes de ir à prática, o homem declara a guerra. Então, a criação da linguagem já foi um instrumento muito, ao mesmo tempo, emancipador, libertador, que permite a comunicação, mas é um instrumento de muitas incompreensões e muitos desentendimentos. Então, eu questiono, evidentemente, James Watson. Acho que é preciso testar as suas conclusões, que já não são mais hipóteses, né? São conclusões que ele diz, fruto de trabalho de pesquisa. Mas não descarto debater essas ideias que, por exemplo, elas vêm ao encontro, a favor de toda uma linha de pensamento aqui no Brasil, um país racista, né? Que possivelmente essas ideias dele encontram apoio tanto no mundo acadêmico, em setores do mundo acadêmico, né, que não ousam declarar, compartilhar das ideias de Watson, assim também como no mundo político, principalmente nos dias atuais, né, em que se pensa reduzir ou extinguir todas as conquistas das políticas de ação afirmativa. Vamos estar atentos, nós vamos aqui nesse canal estar atento a isso, a esse debate. Eu proponho que vocês subscrevam o canal, se inscrevam neste canal, apertando aí esse íconezinho vermelho, assim como o íconezinho também do sininho para receber as notificações. Eu estou me propondo em breve fazer uma série sobre o estado da arte do jornalismo e da comunicação no Brasil e com enfoque aqui na Bahia. Então assine o canal, divulgue esse canal para que esse canal seja um espaço de discussão dessas temáticas. Um abraço e até breve. Tchau.